Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Atualmente, mais de 90% dos brasileiros nascem em hospitais. As estatísticas sobre os partos realizados fora das maternidades não separam os casos em que as gestantes escolheram ter o bebê em casa daqueles em que as mães não tiveram acesso à rede hospitalar. A maioria dos nascimentos em domicílio acontece nas regiões Norte e Nordeste, principalmente nas zonas rurais ou mais remotas. Na maior parte desses casos, são as parteiras tradicionais que prestam assistência às mulheres e crianças sem a infraestrutura nem a retaguarda do sistema formal de saúde. Já nos grandes centros urbanos, os partos domiciliares são uma alternativa, opção que vem crescendo nos últimos anos e conta com profissionais habilitados e equipes especializadas. O tema em questão hoje é o parto domiciliar assistido. O nosso convidado é o presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, a ABENFO, Seção Goiás, Diego Matos. Muito bem-vindo, Diego. Obrigado pelo convite, pela participação. Em primeiro lugar, qual é a diferença? Qual é a formação específica de um enfermeiro obstetra? O enfermeiro obstetra é aquele que, além da graduação, cursou a faculdade, os 4, 5 anos, ele ainda tem o título de especialista, que pode ser por meio da pós-graduação ou da residência em enfermagem obstétrica, que é um curso à parte da graduação. Ele está habilitado a fazer todo o parto mesmo? Sim. Com base na resolução que ampara a prática do enfermeiro obstetra, esse enfermeiro com a titulação está habilitado a acompanhar os partos, identificar as distócias, as complicações, os problemas e tomar as devidas condutas até a chegada de um médico. O parto assistido, defendido pela ABENFO, é aquele que é uma opção do casal, né? Da mãe e do pai, no caso. As estatísticas do DataSUS, que são essas estatísticas, elas representam realmente os partos que são acompanhados na Amazônia Legal e regiões onde não tem serviço médico. Então, a gente não consegue hoje estimar qual é o percentual dos partos domiciliares com equipe, realmente assistidos por uma equipe, em que foi planejado, em que o tempo todo foi preparado para que acontecesse no domicílio. Por que a ABENFO defende o parto domiciliar assistido? Na realidade, nós defendemos o que a Organização Mundial da Saúde traz, que é o direito da mulher e do casal, da família, de escolher o ambiente do parto. Ou seja, pela Organização Mundial da Saúde, o local mais seguro é aquele onde o casal tenha decidido por ele. Então é isso que a gente acaba defendendo. E quais são as vantagens do parto domiciliar assistido? Eu diria que o parto domiciliar, ele é a oportunidade que você tem de parir no seu ambiente, na sua família, no aconchego da sua casa, no conforto. É claro que a busca pelo parto domiciliar hoje reflete um pouco de problemas que nós tivemos na assistência, que acabou levando as mulheres, os casais, a quererem deixar de ir para o hospital e parirem na residência. Que tipo de problemas? A própria violência obstétrica, mulheres que foram parir em instituições hospitalares e sofreram algum tipo de violência obstétrica, o que faz com que elas não queiram retornar ao ambiente hospitalar. Que tipo de violência, por exemplo? Puxo dirigido, que é ficar mandando a mulher fazer força, o corte do períneo, que é a episiotomia, a ocitocina sintética, que é colocada para acelerar o trabalho de parto, uma série de intervenções que foram sendo realizadas, o que acabou fazendo com que esses partos fossem mais traumáticos. A gente entende hoje que grande parte das intervenções são desnecessárias. Então, o parto é realmente deixar o corpo da mulher comandar o processo. Você acredita que, na verdade, nos hospitais, esse processo é acelerado em função mesmo de outros pacientes estarem esperando, do próprio processo? É uma produção em série, porque existe uma demanda muito grande de mulheres na rede esperando por internação, e tudo isso leva às consequências. Você é obrigado a atender uma mulher muito rápido, você tem que acelerar aquele parto, porque tem outras mulheres para serem internadas, e isso vai levando a uma cascata de intervenções. Uhum. E psicologicamente, qual é a diferença?
Ah, e parir no aconchego da sua casa, sem dúvida, é marcante para o casal que vive isso. Ter a oportunidade de estar em casa, dos outros filhos participarem, da sua mãe poder participar e outros familiares. Vamos fazer agora uma linha do tempo dos partos no Brasil? É interessante que em toda a história do parto, o parto começa no domicílio. Dos registros mais antigos, a gente vê o domicílio como um cenário do parto. Com o passar do tempo, com a entrada da escola médica, os médicos começaram a entrar, não uma crítica ao médico, mas sim a entrada da escola médica começa a fazer com que os partos deixassem de ser no domicílio e passassem a acontecer no hospital. Como o parto passa a acontecer no hospital, a necessidade dessa produção de nós temos tempo e as coisas precisam ser resolvidas, os partos começam a passar por uma série de intervenções. E durante muito tempo as mulheres estiveram caladas com essas intervenções. Elas foram sendo submetidas às intervenções e foram permitindo. E com o passar do tempo nós vemos aí movimentos feministas e as mulheres reivindicando o que elas não querem na assistência ao parto. Hoje nós temos movimentos a nível nacional, que são as mulheres reivindicando, que elas não querem ser cortadas, que elas não querem ser chamadas de mãezinha, que elas não querem tomar soro para acelerar o parto. Então nós vemos um novo movimento hoje, em que a gente está buscando resgatar o modelo do parto domiciliar. É claro que quando a gente pensa num resgate de modelo, a gente está pensando num resgate somente de modelo, porque a gente vem com um aparato de material maior do que a parteira tradicional. Hoje nós levamos cilindro de oxigênio, material para uma emergência, coisa que em alguns lugares não é disponível. Mas o parto domiciliar assistido ainda é um assunto controverso. Diversos conselhos regionais de medicina e a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, por exemplo, são contrários. Esse é o nosso assunto no próximo bloco. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Dar à luz em casa é uma opção desaconselhada pela Federação Brasileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia e por diversos conselhos regionais de medicina. O Comitê de Prática do American College of Obstetricians também considera os hospitais como os locais mais seguros para o nascimento, mas respeita o direito à decisão da gestante. A Organização Mundial de Saúde aceita a escolha da mãe, desde que a mulher seja assistida por profissionais habilitados e receba o nível apropriado de cuidado, com planos de contingência para a transferência para uma unidade de saúde devidamente equipada, caso surjam complicações durante o parto. O Em Questão está de volta com o tema Parto Domiciliar Assistido. O nosso convidado é o presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, a ABENFO Seção Goiás, Diego Matos. Diego, o principal argumento contrário ao parto domiciliar assistido é a segurança. O que é feito para garantir essa segurança das gestantes e do bebê? Quais são os casos em que é permitido o parto domiciliar? Infelizmente, a segurança hoje a sociedade associa a segurança ao ambiente hospitalar, ou seja, a tecnologia. Onde você tem tecnologia, você tem segurança. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aí é um arsenal de material para que você possa dar um suporte nas emergências que possam ser necessárias. É importante que se avalie os critérios de inclusão ou exclusão, ou seja, analisar se esse casal tem um perfil para um parto domiciliar, analisar se clinicamente essa mulher tem indicações para um parto em domicílio, ou seja,
A gente só atende gestante de baixo risco, gestante que no máximo tenha risco habitual, que a gente chama. Então tem que ser avaliado se realmente, se a residência dela é favorável para uma transferência, se a região onde ela mora, onde esse casal mora, é fácil da gente transportar. Tudo isso tem que ser avaliado, até mesmo para a gente minimizar os riscos. Porque os riscos existem. Tem uma pesquisa internacional, que eu não me lembro agora o autor da pesquisa, em que ele pesquisou partos domiciliares planejados e partos hospitalares. E não houve uma mudança significativa no risco de partos domiciliares e partos hospitalares. Não houve. Ou seja, estar no hospital também representa risco. Quais são as estatísticas internacionais? Quais são os países que mais realizam partos domiciliares? A Holanda hoje tem a maior taxa de parto domiciliar, que é por volta de 24%. Enquanto o Brasil hoje tem 8,3%, a Holanda tem 24%. Mas eles têm uma rede muito bem formada para que aconteça esse parto. E esses 24%, na verdade, em sua maioria lá, são por opção e não necessidade. Sim, planejados, realmente. Há essa diferença. É. Como é que é a preparação da gestante para o parto domiciliar? Nós hoje trabalhamos com um pré-natal, que a gente chama pré-natal de família, em que o homem participa das consultas e se tiver filho, quem tiver, participam das consultas. A gente acompanha o pré-natal mensalmente, igual recomendado pelo Ministério da Saúde. E nós temos as consultas de preparo para o parto, que começam com 35 semanas. Nessas consultas nós vamos preparar o casal para o parto, em que a gente informa tudo sobre o parto, como o procedimento funciona, as coisas que acontecem, os eventos que acontecem, para a gente poder preparar esse casal. Como é que é feita essa retaguarda? A retaguarda é um critério para o parto domiciliar, ou seja, nós não atendemos sem que nós tenhamos uma maternidade de backup e um médico de retaguarda. Hoje eu tenho 2 médicos de retaguarda para minha equipe, que normalmente eu direciono os casais para esses 2 médicos de retaguarda. Eu tenho 2 médicos obstetras de retaguarda, caso eu tenha que transferir a mulher. E eu tenho 2 pediatras de retaguarda, caso eu tenha que transferir o bebê. Em alguns casos, eu direciono o casal para a gente fazer a retaguarda na maternidade pública. Pelo menos em Goiânia, nós temos um bom suporte de maternidade pública, onde eu vou ter um anestesista 24 horas, caso precise de uma cesárea de emergência. Então, dependendo da região, a gente acaba direcionando essa retaguarda dessa forma. Todo esse planejamento é feito previamente. Isso. Inclusive, quando a gente chega no domicílio, o casal tem que estar com as malas prontas, como se fosse parir no hospital. Porque se a gente precisa de uma transferência, pega a mala e a gente vai embora. Quais são as principais causas? A mulher nós transferiríamos no caso de uma redução dos batimentos do bebê, no caso de uma desproporção cefalopélvica, ou seja, a própria cabeça do bebê um pouco incompatível com a pelve da mulher, hemorragia, dificuldade respiratória no bebê, que são situações que normalmente estão relacionadas às intervenções que acontecem no parto. Quantos partos você já fez? No total, com o hospitalar, 308 e 40 de domicílio. Em quantos foi necessário transferir para o hospital? Eu transferi 4 mulheres, uma taxa de 10% de transferência, e dessas 4, nenhuma teve indicação de transferência. Foi por solicitação, porque 2 pediram analgesia e 2 pediram cesárea. Como é que é esse parto em casa? Na verdade, é a família que participa mesmo? É o pai que faz esse parto? Como é que é? Normalmente eu tento ficar um pouco mais distante e deixar que a família viva o processo. Um exemplo, eu não pego o bebê, eu deixo o pai pegar o bebê, eu deixo que o pai leve o bebê para o colo da mulher e eu fico do lado. É o casal realmente que vai parir e eu vou estar junto com o casal. E o método? A escolha também é da mãe? Eles decidem tudo, até a posição, se ela vai querer parir na água ou não, que posição eles querem, eles decidem. Eu só dou muito valor à opinião do pai. Tudo eu pergunto ao pai, você quer assim? O que você acha disso? Porque o modelo de pré-natal hoje distancia o homem. Então eu faço questão, vamos trazer o pai, vamos saber o que ele quer, o que ele prefere, qual a opinião dele. E qual tem sido a preferência? A água. A grande maioria acontece na água. Por conta até mesmo do alívio da dor. E alivia mesmo, Alivia. É mais fácil? A gente vê uma diferença muito grande no comportamento da mulher quando ela entra em imersão na água. E a gente vai fazer mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre parto domiciliar assistido. Em Questão volta em instantes, até já!
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema Parto Domiciliar Assistido. O nosso convidado é o presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, a ABENFO, Seção Goiás, Diego Matos. Tem um diferencial no parto domiciliar assistido, que é a assistência à mãe e ao bebê mesmo depois do parto, né? Durante quanto tempo? Nós hoje, a minha equipe especificamente, nós acompanhamos o casal até 14, 15 dias de pós-parto. E no caso, em 24 horas nós já voltamos na casa do casal. Nós consultamos 3 dias depois, 7 dias, 10 dias. E no 14º ou 15º a gente faz uma consulta de fechamento. Como é que é essa assistência? Nós demoramos, em média, 2 horas de consulta, em que são avaliados tanto a mulher quanto o bebê, e eles dois no contexto familiar, porque nós ajudamos o casal a direcionar essa questão, o bebê não dorme, o bebê chora, tudo isso a gente trabalha com o casal. Além da avaliação clínica, avaliar essa mulher, avaliar o abdômen dela, avaliar sangramento, tudo isso. O sono é uma preocupação grande, Sim. né? Vocês ficam lá ajudando, como é que é? Nós trabalhamos um pouquinho com a questão da consultoria do sono também. Aqueles bebês que mesmo amamentando, mesmo sem cólica, têm um pouco de dificuldade de dormir. Então, às vezes, a gente fica na casa do casal até o bebê dormir. Porque, às vezes, os próprios pais estressados em tentar acabar com o choro do bebê, passam isso pro bebê. Então, às vezes, a gente tenta fazer o bebê dormir num outro quarto, a gente tenta o ofurô, algumas técnicas de relaxamento pro bebê, para fazer ele dormir. Você falou também que a agitação na casa Sim. também interfere, né? Agitação, casa cheia, às Muita vezes... visita, né? Muita visita. Às vezes, a mulher vai ficar na casa de uma outra pessoa, isso não é legal. Porque não é o ambiente da família, não é o ambiente da criança. Então, a própria criança estranha, na casa da mãe, na casa da sogra, de algum familiar, e isso acaba prejudicando. E a gente tem que ajudar o casal a trabalhar com isso. Uma outra grande dificuldade nesse momento é a amamentação, né? Sim. Tenho casais que dizem que é mais fácil parir do que amamentar. E a gente ajuda muito. A gente trabalha com amamentação específica, trata fissuras e outros problemas. Então, às vezes, a mulher tem muito leite, o bebê não dá conta de sugar tudo e esse leite empedra. Então, a gente ajuda ela a tirar um pouco desse leite para o bebê poder conseguir sugar. Às vezes, realmente, é uma mulher que tem pouco colostro, pouco leite, e a gente tenta trabalhar com água morna, compressa, para ver se ela produz mais. Então, vai depender do que realmente está acontecendo. Nós nunca usamos nenhum tipo de complemento em domicílio. Todos os bebês amamentaram normalmente. Ou seja, é uma questão mesmo de técnica, de paciência. O casal realmente carece de uma atenção maior nesse período. De Isso é orientação importante. também, né? Que às vezes no modelo hospitalar eles vão embora, têm alta e vão viver a vida sozinhos, se virar com isso. E esse, na verdade, é um período crítico, né? Mais que o pré-natal. Ele é bem mais crítico que o pré-natal. Porque o pré-natal está tudo acontecendo comumente, eles não estão com o bebê do lado de fora. E no pós-parto o bebê está lá e eles precisam resolver. É uma criança que chora, que eles têm que sanar o problema dessa criança. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muito a participação do presidente da ABENFO Goiás aqui, Diego Matos. E a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.